Olá, amigos da leitura. Hoje o Clube de Leitura se reúne para falarmos do livro O Grande Mentecapto, de Fernando Sabino. Este livro aqui. Por garantia da Lei 13.709 de 2018, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, salientamos que os presentes para todos os fins de direito autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos, filmagens decorrentes da participação na reunião do Clube de Leitura do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e Escola da Magistratura Emeron, nesse dia 2 de dezembro de 2025. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas em meios audiovisuais, publicações, divulgação nos portais midiáticos, redes sociais, repositório institucional da Emeron e outros meios de disseminação da informação e do conhecimento. A autorização nesse termo é gratuita e por prazo indeterminado. Bom, hoje, como a gente tem algumas coisas para tratar hoje, eu vou passar pela parte da apresentação que fazemos com a poesia e com texto, né, poético, e dessa vez eu vou ficar faltoso com vocês e não poderei trazer uns versos dessa vez, que é uma coisa que eu gosto muito, inclusive gosto de ler versos, e me encanta bastante. Mas dessa vez eu não trouxe. Não trouxe porque, primeiro que essa reunião de hoje nós vamos dividir ela em duas finalidades, né? Porque nós temos o livro do mês, que é o último livro deste ano para nós debatermos, e também que nós temos duas outras questões para tratar, que é sobre os livros de 2026 e também sobre o livro do ano 2026, certo? Então, nós vamos para a leitura para a discussão sobre o Grande Mentecapto, e depois lá pelas 8 horas, daí a gente começa a discutir os outros assuntos, certo? Apesar de que a gente pode não ser muito disciplinado, vez que o livro pode implicar numa demora um pouco maior sobre nos determos mais do que 1 hora na conversação sobre o livro Grande Mentecapto, que é excelente, né? E eu gosto muito. O Grande Mentecapto é um romance do escritor brasileiro Fernando Sabino, publicado em 1979. Narra as aventuras de Geraldo Viramundo. Essa apresentação do livro e do Fernando Sabino eu tirei da Biblioteca do Estado de Minas. Como nós temos a Biblioteca Nacional, o Estado de Minas tem a sua biblioteca também estadual. E esse texto é um texto que apresenta o livro do Fernando Sabino para a Biblioteca do Estado de Minas. Ele narra a aventura de Geraldo Viramundo, uma espécie de Dom Quixote brasileiro que percorre Minas Gerais. O início do livro mostra que Geraldo foi um menino como qualquer outro. Tivera suas maluquices e peraltices, porém a história se desenvolve a partir das consequências de uma aposta entre Viramundo e os seus amigos de que ele conseguiria fazer o trem parar em seu município, já que Rio Acima, que é o município de Geraldo, não era originalmente ponto de parada do trem. A narrativa apresenta diversas referências quixotescas e, de modo cômico e emocionante, retrata como a vida pode surpreender quando menos se espera. O Grande Mentecapto conta a história de Geraldo Boaventura, o Viramundo. Ambientado no estado de Minas Gerais, onde, aliás, percorremos várias cidades mineiras durante a leitura. A começar pela cidade natal do nosso protagonista, Rio Acima. Viramundo é uma criança simples, de uma família pobre, muito ativo na infância.
e sua primeira grande travessura foi a de obrigar um trem a fazer uma parada forçada, só para provar que conseguiria tal feito. O que antes parecia uma brincadeira ousada de criança acaba virando uma tragédia. E após essa tragédia, Viramundo demonstra o desejo de ser padre e entra para o seminário. Mas as andanças do nosso protagonista, sonhador, ingênuo e aventureiro, não param por aí. Geraldo Viramundo acaba viajando por quase todo o estado de Minas Gerais e em cada cidade que passa, ele vive um caso diferente, provocando as mais inusitadas confusões e enrascadas. O raio que corriscou a sua cabeça naquele instante, dando-lhe uma fulminante consciência de iniquidade que prevalece nesse mundo, foi demais para a sua inocência. Matou o menino que ele trazia dentro de si. Matou o menino. Esse é um trecho extraído do livro. O livro é escrito por Fernando Sabino, que é um escritor, jornalista, editor brasileiro, recebeu diversos prêmios, entre eles o prêmio Jabuti, pelo livro O Grande Mentecapto, e o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. O prêmio Machado é pela obra completa, né? Que ele recebeu já nos anos 2000, aqui, bem recente, bem próximo já da morte dele. Foi condecorado com a Ordem do Rio Branco, no grau de Gran Cruz, pelo governo brasileiro. Em 1936, Fernando Sabino tem seu primeiro conto policial publicado na revista Argos, da Secretaria de Segurança do Estado de Minas Gerais. Em 1938, ajuda a fundar o jornal A Inúbia, no Ginásio Mineiro. Em 1941, inicia o curso superior na Faculdade de Direito em Minas Gerais. E nesse mesmo ano reúne seus primeiros contos no livro Os Grilos Não Cantam Mais. A satisfação que Fernando Sabino sentia ao escrever apenas o que gostaria de ler foi um dos fatores que tornaram toda sua obra atemporal. O leitor se deixa levar de tal forma pela escrita precisa e fácil que se sente imerso na nova realidade. Em O Grande Mentecapto, romance publicado em 1979, quase ao acaso, visto que fora parcialmente engavetado e esquecido desde 46, o autor mineiro utiliza trocadilhos e uma espécie de ingenuidade que, na medida exata, confere uma maravilhosa leveza à narração das fantásticas aventuras e muitas desventuras de Geraldo Viramundo, um carismático e destemido miserável. Contudo, apesar destes recursos narrativos, o que chama mais a atenção no segundo romance de Fernando Sabino são as contradições inerentes à civilização brasileira, bruta, desigual e sem perspectiva de melhora. Esse texto tem muita coisa que é opinião de quem está fazendo essa resenha, né? Que é a Tayane Luiza Schaber de Oliveira, que ela é estagiária do setor de empréstimos da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. Eu falo que muita coisa é pessoal, porque você sentenciar, né, de que o Estado brasileiro, a civilização brasileira é bruta, desigual e sem perspectiva de melhora, eu acho muito pessoal essa análise, essa sentença, né? Não só aqui, também eu vejo quando ela diz que, que a forma como ele escreve de forma escrever de uma maneira que ele gostaria de ler o faz atemporal, eu acho que também nesse aspecto é pessoal esse enxergar sobre a escrita, né? Eu posso discordar de que não é isso que o faz atemporal, né? Pode ter uma série de outras razões que o faz atemporal. E esse é o Fernando Sabino, e essa é a obra que nós colocaremos em discussão hoje. Caso
o livro de hoje foi uma sugestão da Thelma Beluso da Mota, que esse ano foi contemplada de forma bastante numerosa, né, Thelma? Teve vários livros da Thelma que foram selecionados. Na seleção desse ano, houve uma diversidade maior, mas mesmo assim teve pessoas que teve 3 indicações, né? O Diógenes mesmo teve 3 e a Ana Clara teve 3, foram os que mais tiveram indicação. E uma coisa que não aconteceu muito esse ano foi de repetição, né? De uma mesma pessoa, um mesmo título ter sido indicado por várias pessoas. Isso aconteceu com Alienista, que tanto a Ana Clara quanto a Glaudênia havia indicado o livro Alienista. Falar nisso, a Ana Clara tem 4 indicações, tem 3 individuais e tem essa que ela divide com a Glaudênia, do Alienista. Mas só um comentário sobre as indicações, já que Thelma teve um ano bastante alvizarreiro. Já que teve, segundo ela colocou aqui, a oportunidade de ler alguns livros, né, fazendo a indicação, né, Thelma? Porque às vezes a gente indica um livro que a gente quer ler. E eu indico muito, quando eu faço as minhas indicações, às vezes eu indico livros que eu gostaria que as pessoas lessem. Por exemplo, eu queria muito um livro que eu indiquei para a Thelma, e a Thelma indicou na lista aqui, que foi O Som do Rugido da Onça, né? Eu amei aquele livro, achei aquele livro maravilhoso. E você indicou ele ali. Então, indiquei porque eu tenho ele, comprei aquele dia que você estava lá na livraria, né? E ainda não li. E é um livro maravilhoso, é um livro cheio de imagens, é um livro cheio de fantasias, assim, é meio fantástico, né? É um mundo fantástico. Então, tem, apesar da dor, né? Porque aquele livro é triste, é sofrido, né? Você está falando de crianças, e quando você fala de crianças, sequestro de crianças, então isso é muito doloroso, né? E ali, nesse livro, eles pegam dezenas de crianças e levam para a Alemanha, como se essas crianças não tivessem relações de afeto de onde foram tiradas. Tira das tribos lá, numa época em que se entendia até que essas crianças teriam oportunidades melhores, né? E são levadas para a Alemanha. E acaba que essas crianças todas morrem, praticamente um banzo invertido, né? Quando os negros vieram para o Brasil, eles sofriam de banzo, né? Ficavam doentes, morriam de saudade. E eles chamavam de banzo, né? Essas doenças decorrentes da saudade da sua terra, né? E essas crianças acabam acontecendo a mesma coisa, né? São expostas a uma série a um mundo agressivo, tanto bacteriologicamente, quanto a um mundo que não é o mundo, a cultura delas. E daí, então é doloroso por essa razão, mas é um livro lindíssimo. E é um livro que como você pensa no como a cultura enraiza tão rapidamente na gente e nos absorve tão rapidamente, né? Você vê que aquelas crianças, elas já tinham aquela paixão toda pela sua cultura, que elas vivem lá, não sei se chega a viver uma década fora das suas terras, mas elas continuam cultuando os seus mitos, continuam buscando, rezando pelos seus deuses, pelas suas divindades, e essa é muito curioso. A força que a cultura tem na vida das pessoas é incrível, né? Mas acho que deu para perceber que eu me apaixono por esse livro, que o livro me encanta muito. E é um livro que eu já havia lido, mas que eu gostaria que as pessoas lessem, né? Daí eu achar que eu ficar indicando e falar desse livro com tanta paixão. Até a menina da livraria aquele dia falou para você, né, Thelma? Eu vou acabar lendo esse livro, porque o Hernandes fala nele toda vez que... Verdade. Para todos que eu estou lá, que eu
o livro está na minha frente, eu estou apresentando o livro, né? Eu falei, vou ter que ler esse livro. Mas porque o livro é lindíssimo, o livro é de uma beleza. Eu até li para você aquele dia um trechinho, né? Que é quando ele fala, descreve como o mundo é, né? Como Deus desse mundo é na visão deles, né? Lindíssima a descrição que eles fazem. Mas falando, caso você queira falar, Thelma, sobre a sua indicação, fique à vontade, tá? As razões de ter indicado. Por que você indicou esse livro? Então, tem vários livros, assim, autores de hoje, né, atuais, tudo que são maravilhosos. Eu acho que tem que pegar os mais antigos também, e literatura brasileira tem que ter no meio do nosso clube, né, de leitura. E aí eu falei assim, gente, eu acho que eu não li nada de Fernando Sabino, assim, para falar que eu li uma obra dele, entendeu? A gente fica assim, nos poemas, nas crônicas de literatura, né, lê correndo na faculdade. Eu falei, não, vamos escolher algumas coisas aí. E como no primeiro ano eu perdi a reunião que era para indicar livro, assim, não indiquei, eu indiquei o dobro aquela vez, né, em dezembro. Não precisava, vou aproveitar. Então, esse livro aí, ó, eu li ele, nenhuma vez eu tinha lido ele, não lembrava, porque algumas coisas a gente lê, né, na escola. Achei maravilhoso, porque é como se a gente estivesse sentado numa rede, deitado numa rede, conversando com o autor, sabe? Ele contando uma história para mim e fala, porque ele está junto no livro, né? O narrador. É muito gostoso, gente. Eu li tudo. E daí eu levei também para uma chácara que eu tenho em Vilhena, eu levei o livro para continuar lendo lá. E os meninos foram dormir comigo, meus netos. E sempre antes de dormir, eles falam assim: vai, Val, conta uma história. Eu tenho que inventar uma história. Eu sempre dava fralda. E depois inventava mais algumas coisas. Eu falei assim: vou contar uma história de fantasma. Era uma vez um homem que ia de cidade em cidade, numa cidade ele chegou, não tinha mulher lá naquela casa, e eu contei a história do fantasma, né, da corrente que ela tentou arrastar, do grito que ela quis dar, e ele foi descobrir que era apenas uma mulher. Eles ficavam assim, que mais que vida mundo fez outro dia, conte mais. E a minha filha falou assim, mas não acredito que você está contando história do Fernando Sabino para os meninos. Ela já sabia. Mas tipo, o Vida Mundo é um personagem brasileiro, que nós temos tudo que é lugar, né? E o Fernando Sabino mostrou toda Minas Gerais, porque ele é mineiro. E nós temos em toda a cidade uma pessoa assim, né? Inteligente, mas não é ganancioso, não vê maldade em ninguém, né? E se acha um herói em alguns momentos e não tem medo, né? Não tem medo. Não tem medo. É corajoso, assim, quando quer fazer alguma coisa pelo próximo. E poeta, né? A facilidade para ler as coisas e guardar. Passou por tantas coisas, vira mundo. E aí, hoje à tarde, cheguei nas últimas páginas, vira mundo. Cheguei na última página hoje à tarde. É maravilhoso mesmo. É maravilhoso. Isso que você está falando de contar histórias para as crianças, né, do livro, eu vejo o livro assim, eu até tinha feito uma nota nesse sentido, de que, para mim, ele é, na narrativa, o que o Ziraldo fez com o Menino Maluquinho, o que o Ziraldo fez com todos os seus personagens, assim, com ilustração e com cartoon também, né, que ele fez com histórias e quadrinhos. Uhum. Aqui você tem na prosa, né, ele narrando essas molecagens, que a primeira parte, como trata ali da fase de infância do Geraldo Viramundo, então você vai ver todas essas brincadeiras que o Menino Maluquinho fazia, você vai ver ali as presepadas, né, as formas de se divertir numa cidade em que as coisas são menos metropolitanas, né, são menos cosmopolitas, né, porque você pega mesmo Fernando Sabino é de Belo Horizonte, mas se você lê Encontro Marcado, você vai ver que provinciano que era Belo Horizonte, né? Aqui, apesar dele contar de Minas num período bem anterior ao período que nós vivemos, né? Porque ele, pelo jeito ele está falando aqui de uma Minas Gerais na época do Império. Ele começa lá em 1900, 1800 e pouco que ele fala, né? 1800 e asterisco.
Então, é um período muito antigo, e ele chama o tempo todo de província. Depois ele vai na corte, a última saga dele é A Caminho da Corte, né? Então, é bem antigo, mas é um antigo que, dada a nossa formação de vida interiorana, de um Brasil caipira, de um Brasil interiorano, todos nós passamos por essas brincadeiras que eles narram aqui. Né? E para quem não conhece a leitura, ele narra as brincadeiras em quase 2 páginas, narrando do que as crianças brincavam. Ele começa lá. Apesar da estrada que já apanhou bastante. Deixa eu ver aqui. Como seus irmãos, ele comeu terra, botou lombriga, arrebentou o cupim para ver como era dentro, seguiu as formigas para ver onde iam, misturou açúcar com sal no armazém, furtou garrafa de guaraná e depois mijou dentro, botando no lugar para o pai não descobrir, brincou com fogo e mijou na cama, brincou de pegador, tic-tac, carambola, e dentro, este dentro e este fora, matou passarinho com bodoque, enterrou o ovo choco, fez fogo em cima para ver se nascia pinto, foi mordido de marimundo, ficou com a cara inchada, amarrou lata no rabo do gato, fez galinha dançar em cima da lata quente, contou com o ovo no rabo da galinha, enfiou o dedo no rabo da galinha, teve sarampo, catapora, cachumba, coqueluche, pegou sarna para se coçar, correu de broi brabo, botou cigarro na boca do sapo para ele fumar até arrebentar e escondeu a cesta de roupa de suja para ver a irmã mais velha tomar banho. Quis pegar a irmã mais nova, depois teve remorso e perdeu a virgindade com a cabrita, fugiu de casa e apanhou por causa... e por isso tornou a fugir, e por isso tornou a apanhar, e construiu casinhas de barro, e assim vai. E ele continua, ele escreve mais uma página inteira de brincadeiras e travessuras assim do menino, né? E são brincadeiras que todos nós passamos por elas, né? Claro que hoje a vida em apartamento, em grandes aglomerados residenciais, não são essas as brincadeiras, mas algumas ainda continuam, algumas ainda fazem. E as crianças hoje têm uma outra coisa, que naquela época era mais comum, como ele colocou aqui, amarrar o rabo do gato, colocar o galo em cima da chapa quente. Isso as crianças hoje não fazem, elas têm uma solidariedade, né, aos animais e uma defesa dos animais que os travessos não tinham. Né? Então, acho que nessas coisas diferencia um pouco as crianças de hoje para aquelas crianças. E também o ambiente. Né? Hoje não se convive com quintais cheios de galinha. Né? E era uma coisa comum na nossa época conviver com os quintais assim. E além destas brincadeiras, uma outra coisa é contar as histórias. Você falou aí das histórias que você contou para os seus netos, né? Esse livro eu tenho uma relação afetiva muito grande com ele, porque eu tenho um outro em casa. Eu tinha um outro que eu acabei doando, e eu tenho outro em casa, mas como eu sou alérgico, eu acabo não podendo revisitar os livros que eu guardo. E daí eu tive que comprar outro, né? Para eu ler novamente. Então, eu li esse livro para mim na adolescência, ali nos anos 80, né? Depois eu li esse livro para o Fernando e agora estou lendo no clube de leitura. Então, é a minha terceira experiência, meu terceiro deslumbre com esse livro, né? E quando eu li nos anos 80, esse livro me impactou pra caramba, assim, ele era uma época em que eu me via ali, né? Não que eu me sentisse um alienado, não é isso. Eu falo eu me via ali porque eu sou filho de uma família mineira, eu não nasci em Minas, né? Meu pai é meio viramundo, mas a minha família, tanto paterna como materna, é mineira. Então, eu via muito da minha formação ali, da maneira das pessoas conviverem, das pessoas compartilharem, tudo dessa maneira.
de como se vive numa cidade pequena em Minas Gerais. Então, como a gente visitava Minas, né, com frequência, então eu vi muito disso. E eu vi muito disso na minha própria casa, né, na casa dos meus pais. Mas na leitura que eu fiz para o Fernando ainda bem pequeno, acho que ele devia ter uns 6, 7 anos, eu lendo muitas coisas para ele aqui, como você fez, Thelma, e eu lembro de duas passagens, assim, muito saudosa que eu tenho, assim, da leitura com ele e da conversa com ele sobre as leituras, né? E eu li, foi quando, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar exatamente o local, na página 92, dessa da Record, na página 92, ele chega dentro no hospício, né? E quando ele chega no hospício, ele começa a rodar por ali e vai conhecendo várias figuras, né? Porque ele chega, o diretor já fala para ele, fala, ó, você tem que ser ou uma personalidade ou ser uma coisa. Eu vou dizer para você, é melhor você ser alguma coisa, que ser coisa é melhor. Então ele falou, como ser coisa? Ele falou, não, às vezes você olha, aquele ali é um grão de milho, o problema é que tem uma galinha. E daí a galinha ficava correndo atrás do milho. E o milho, de repente, o milho passou em disparada e atrás vem a galinha. E acontece várias coisas divertidas, assim. Claro que está falando de doença, né, de uma patologia, mas é divertida a forma como ele narra isso. E o Fernando gostou muito de uma, e que nas leituras que eu fiz para ele, depois ele ficava contando essa história, e ele brincava disso com os outros, que é nessa página 92. Fala, a um canto, viu um sujeito que tinha um ouvido colado à parede, e aproximou-se dele. Fez o outro, pedindo silêncio com o dedo sobre os lábios. E depois convocou de novo o colega com um gesto de mão. Quer ouvir também? Viramundo encostou o ouvido na parede e ficou à escuta. Nada. Silêncio total. Não estou ouvindo nada, confessou afinal Giramundo. O outro confirmou, com um olhar matreiro e sem descolar a orelha da parede. Eu também não. E eu já estou assim há 12 semanas. Então, eu contei essa passagem para o Fernando, né? E ele depois ele contava, chamava os amigos. Fazia igual. Fazia igual, que daí o outro falou, não estou ouvindo nada. Ele falou, eu também não. E ele se divertiu, entendeu bastante e se divertiu. Eu já conto a outra passagem. Pode falar, Ana. Boa noite. Boa noite. A minha internet está bem ruim, tá, gente? Toda hora está caindo. Aqui também é possível que isso aconteça, porque está chovendo bastante aqui, viu? Mas eu não quero ficar no celular, que é muito pneu, né? Então, quando eu me aposentei, eu também sou alérgica, então na época da pandemia, eu doei todos os meus livros para um menino aqui que eu achei interessante, que tem umas feiras e ele vende livros usados. Aí eu falei para ele se ele queria, ele veio aqui em casa, eu doei todos os livros, assim, sabe, os técnicos eu já tinha doado, então eu fiquei com pouquíssimos livros. Aí eu não tinha esse mais. Aqui tem 2 shoppings que tem 2 livrarias grandes, eu fui lá, não encontrei, porque parece que esse livro, as edições são meio limitadas, isso que a moça falou. E eu fui em 3 sebos, fui achar só hoje. Ontem o que eu achei o livro no 4º sebo que eu fui. Então, de ontem para hoje que eu li, não é de novo, né? Mas, assim, é um livro maravilhoso. Eu falo assim, não sei de onde Fernando Sabino tira tanto humor, né, para escrever assim. Porque essas piadinhas que a gente ouve, né, desde criança em todos os estados do Brasil, parece que ele fez uma coletânea delas, né, e foi encaixando no texto. E isso ficou muito legal.
E essa parte também que ele se insere, né? Ele se insere ali na narrativa e aí coloca a gente no meio. Ali no início mesmo, quando ele fala da infância, começando lá pela infância, ele fala do rio, ele fala assim, mas eu não posso falar dele virar homem antes de eu falar do rio, né? Do que é uma criança brincar no rio. E a gente sabe que a relação das crianças, das pessoas com a água é maravilhosa, né? Quem cresce em litoral, em beira de rio, tem uma outra história de vida. Mas ele fala assim, só que eu não posso falar disso, porque eu também não vivi em rio. Então, assim, é muito legal, né? Aí, a parte que ele fala que ele virou homem, que vira homem, no dia que ele virou homem, eu pensei assim, mas a gente não tem esse insight aí. Quando que você virou homem? A mulher ainda tem a menstruação, mas ela não é. Ela se transformou numa mocinha, mas ela não é uma mulher, né? Não é a parte sexual que vai demonstrar isso. Ele queria demonstrar, porque a gente pensava ali que seria sexualmente falando, o dia que, né, que ele virou homem. Mas eu achei muito legal que ele, na verdade, naquele momento ali, ele parou um pouco, tudo que ele era assim simples e mais tranquilo para ele, né, sem pensar, e veio uma grande tristeza e uma grande solidão, que aí ele se percebe como que não era mais criança, né? Então essa parte é muito interessante. E aí depois eu vou falar mais, porque o livro tem um monte de coisa interessante. Eu quero que vocês falem. Ei, Ana, essa questão de virar homem, você falou aí do virar homem e eu fui para outro livro, porque tá agora na Netflix, né, o filme O Filho de Mil Homens, né, do Walter Ugumãe, que foi filmado lá, inclusive protagonizado pelo Rodrigo Santoro, né? E eu quero assistir o filme, mas eu falei, não, eu vou ler o livro antes, porque o Vinícius já tinha indicado esse livro para mim há uns 2 anos, e eu acabei não lendo, e eu fiquei protelando, eu falei, agora eu preciso ler o livro porque eu quero assistir o filme, né? E no Filho de Mil Homens tem o exato momento em que o menino vira homem. Numa fala, no momento em que ele assume uma posição que o pai dele gostaria que ele tivesse. Na hora que ele faz aquilo, o pai dele enxerga nele um homem. E ele se sente, com aquele desejo de agradar o pai, ele se sente um homem. E ali você vê que há essa virada, né? Que há esse momento. E eu não sei se no filme isso aborda essa questão, né? Porque a questão do filme como são linguagens diferentes, a cinematográfica e a escrita te dá muito mais espaço, te dá muito mais oportunidades de falar das coisas, né? Isso acaba muito reduzido o cinema, né? A linguagem visual, né? Eles entregam muito pela visual. Você vai continuar falando agora, Ana? Não? Então eu vou partir para outro assunto, pegando gancho nessa sua conversa. A linguagem visual, como ela já entrega muito, né? Já entregou a cor do prédio, já entregou se a rua é calçada ou se é de asfalto, se é de chão, se o riozinho tem uma ponte ou não tem, a imagem já entregou, a fotografia já te entregou isso. Então, não precisa narrar. Então, quando a narrativa acaba sendo muito mais rica, né? E aqui nessa história tem um momento assim, que é quando ele fala do rio, né? Quando criança, você vê ele brincando no rio, e o rio é maravilhoso, ele afunda nas águas do rio, ele toma banho. É lindo a descrição de como ele gosta de afundar e deixar a água passando e ficar vendo as coisas acontecerem além do espelho d'água ali, né? E ele faz isso com muita frequência. Quando ele volta adulto e ele vê a criança, que ele está no barranco, e ele vê a criança lá no rio, o rio não existe mais daquela maneira, né? O rio mudou. Eu entrei na internet para ver rio acima como é que era, realmente é um riachozinho que não dá para afundar, para mergulhar, tem muita pedra, tem muita, né? Então o rio muda ao longo da história, porque da criança para o homem, Geraldo,
o rio mudou bastante. E por culpa dessa descrição também, dessa capacidade de escrever, perde-se muita informação quando a gente fica apenas com a adaptação do filme. O filme aqui, eu até coloquei no nosso grupo lá, para que a gente falasse visse o filme, né? Eu assisti o filme, lá nos anos 90 eu assisti o filme, ele passou na televisão e eu assisti, não cheguei a ver no cinema, e eu achei maravilhoso porque, para a nossa geração, né, aquele pessoal do filme, os artistas presentes no filme, acabou influenciando muito a cultura da época, né? Você vê que ali o Diogo Vilela, Luiz Fernando Veríssimo, a Regina Casé, acho que é Bia Seidel, né? Esse pessoal todo que vem do Asdrubal e Asdrubal trouxe o trombone, né? Acaba gerando a Blitz do Evandro Mesquita, da Fernanda Abreu. Esse povo tudo vem do Asdrubal e o trombone. Acaba gerando depois a TV Pirata, que é um humorístico da TV Globo, que tem muito a ver com o que acontecia na Inglaterra com Monty Python nos anos 70, né? Então, tudo isso vem de Asdrubal e trouxe o trombone. E o Asdrubal está quase... muita gente do Asdrubal está no elenco desse filme, né? O Grande Mentecapto. E a linguagem também tem muito a ver, né? Com a forma da Regina Casé apresenta, a forma como a Bia Seidel aparece também na história. Tudo deram essa pitada do Asdrubal para essa história. E ficou muito bacana. Mesmo não tendo uma preocupação com o sotaque mineiro, não colocar artistas mineiros, colocar artistas carioca como o Diogo Vilela, né? Como o Luiz Fernando Guimarães, que também é carioca. E o Luiz tenta ficar colocando uma linguagem, um sotaquezinho mineiro ali, né? Mas a gente não tem jeito, o sotaque carioca acaba saindo, né? Mas ficou legal por causa da linguagem que eles dão, né? Pode falar, Ana Lúcia, à vontade. Eu não assisti ao filme. Eu falei, vou ler primeiro e depois eu assisto. Amanhã eu assisto. Mas voltando lá, quando ele vira homem, no finalzinho do parágrafo está escrito assim, ó. Eu acho interessante essa parte aqui, porque eu entendi assim, que isso aqui vai nortear a vida dele, a vida fora, né? Porque eu vi nele um ser muito assim triste. Ele era uma pessoa triste e solitária. Por mais que ele falasse coisas engraçadas, muito sábio, né, muito antenado ao sentimento das outras pessoas, ele percebia no olhar o que aquela pessoa estava sentindo, auxiliava, como ele podia, né, assim, ele uma pessoa sem posses, depois a gente vê o que ele carregava, né, ele só tinha uma roupa, geralmente ele lavava não sei que hora, mas ele não tinha 2 pares de roupa, ele tinha um só. E assim, ele carregava no bolso sempre umas coisas lá, e era aquilo que ele tinha. Mas ele sempre arrumava um jeito de auxiliar alguém, né? Mas eu vejo nele uma grande destreza. Aí assim, ele conta que ele estava vendo, quando ele vira homem, ele estava vendo as coisas que ele sempre via com o olhar de menino, né? Aí ele fala assim, mas agora tudo eram incidentes naturais na paisagem, sem músicas e sem mistérios. Então, assim, ele se transformou num homem, né, solitário, triste, depois foi embora, e o que deu assim, um sentimento de vida para ele, de esperança, foi o amor, né, pela moça lá, que quando ela chama de vagabundo, ele entende viramundo, né? Vocês lembram dessa parte? E ele já estava apaixonado, assim, muito apaixonado, né? E daí começa os meninos da faculdade, ali acho que eles estavam em... eu não lembro da cidade que eles estavam ali, que tinha os universitários. Mas Ouro Preto. Meu filho estudou em Marianas, o campus de economia em Marianas, só que vivia em Ouro Preto. Então, eu fui muito em Ouro Preto. E tem aquelas repúblicas, né? Umas repúblicas federais, né? Que eles fazem os trotes horríveis. Eu lembrei daqueles estudantes, porque eles são terríveis, eles fazem coisas assim. Então, eles mentiram para ele, né? Que ela mandou uma carta
Aí ele começa a escrever aquele monte de carta, depois ele pedia papel, aí o cara deu uma resma para ele. Ele escreveu uma carta de 60 páginas, e daí falou para ele, na época, que eles estavam brincando com ele, que não era verdade aquilo que era moço, mas ele não acreditou, porque ele estava totalmente apaixonado, né? E ele segue a vida dele com esse amor, até lá no final, que eu vou até ler aqui o final, que eu achei, assim, uma saída triunfante para ele, ó. Ele falou para ela, né? É muito lindo esse pedaço. E teve a história do boi lá, não sei se vocês vão lembrar. Que era uma vaca, na verdade, ele foi, quebrou o chifre. Lá na estação de. No meu está na página 174. Aí ele fala assim: ao dar com os olhos na sua marília, a paixão dele, né? E como os demais aplaudiam entusiasmada, é que a vaca, né? Foi, atacou lá as pessoas, ele subiu, segurou o rabo da vaca, depois quebrou o chifre, que já eram quebrados, uma história lá, tá? Ao dar com os olhos na sua marília, que como os demais aplaudiam entusiasmada, ele fez uma reverência como um toureiro diante da presidência das corridas. Ela acenou para ele rindo, divertida, e pedindo-lhe que se aproximasse. Agora que vem o tchan. Ele, porém, limitou-se a fixar nela um olhar que era, a um tempo, mensagem de amor e de despedida para sempre. Depois, voltou-lhe as costas e perdeu-se na multidão. Aqui eu falei, muito bem, Viramundo. Aqui você se vingou com estilo, né? Foi. Mas você leu todo o livro já? Já. Porque no final ele encontra com ela de novo, né? No momento da Revolução, sim. Ele encontra com ela. Daí ali ele não só ele não só faz isso, né? Ele fala mesmo para ela, né? Inês é morta. É um acordar para a vida, né? Entender que não ia mesmo, que não era ela. Ela era o amor da vida dele, mas que não dava para ser um casal. Ele fala para ela assim. Ela fala, eu não te conheço de alguma parte? Perguntou ela. É curioso que aqui, eu acho que é o único momento em que no filme fica melhor do que no livro. Porque no filme, ele faz isso da escada, né? Ele está no Palácio da Liberdade e ele está lá embaixo e ela está lá em cima. Mas certamente naquela época nem existia o palácio, né? Porque aqui é da época do Império. E daí ela está lá em cima e ela fala, eu te conheço em algum lugar, e ele vai e fala essa frase para ela. Aqui não, aqui ele se encontra no corredor, né? Quando passava pela antessala, num passo estugado, esbarrou de súbito na filha do governador, que ia entrando. Ela diz, eu não conheço de alguma parte? Perguntou ela. Sem se abalar, ele responde de passagem. Agora é tarde. Inês é morta. Sinto muito, mas chorar não posso. Deu-lhe as costas e saiu. É muito bom isso aqui. Tem uma questão aqui bem curiosa nessa citação, porque aqui ele está citando Camões, né? E o Sabino, ele faz uma coisa aqui que eu acho maravilhosa, e eu lendo, eu fui percebendo os easter eggs que ele colocou na história, né? E como eu fui percebendo, eu me entusiasmei, né? Nas outras duas leituras eu não tinha leitura suficiente para perceber. Mas dessa vez eu percebi algumas. Então, vou dar dois exemplos que eu percebi claramente. Na página 122, que é quando ele vai falar na página 122, ele vai falar ele diz assim, o esquadrão de cavalaria estava acampado no Chapadão do Bugre, às margens do riacho do Palmério, perto de uma localidade denominada Vila dos Confins, e acreditando achar-se às margens do São Francisco e perto de Pirapora. Então, está contando um momento, uma paisagem que ele está passando, na beira de um rio. Mas eu li Mário Palmério, o Vila dos Confins.
E li Chapadão do Bugre, que inclusive teve uma minissérie na TV Bandeirantes, protagonizada pelo, ai gente, como é que é o nome daquele rapaz que foi casado com a Cláudia Raia? O Celular, com Edson Celulari, e muito bom essas histórias. O Palmério é maravilhoso. E eu percebi aqui que ele estava falando do Mário Palmério, né? E fiquei todo besta, né? Eu percebi. E quando ele fala do Hélio Pellegrino também, que ele fala do doutor Pellegrino. Isso. Eu falei, o Hélio Pellegrino é amigo de infância, no encontro marcado, eles aparecem, o Hélio Pellegrino, o Otto Lara Rezende e o Campos, né? Então, essas aparições, e algumas outras, né? O Ziraldo, quando aparece, eu fiquei todo besta, né? Falei, ele colocou uns easter eggs. Só que ele chega no final do livro, ele conta lá em citações e referências em O Grande Mentecapto, apresentados pelo autor. Ele vai e conta onde estão os easter eggs. Claro que naquele tempo não existia uma tradição disso, mas ele convivia com Clarice Lispector, e a Clarice Lispector fazia isso. A gente já leu 2 livros da Clarice, esse ano vamos ler o terceiro, né? A gente, maravilha, todo ano está tendo Clarice Lispector para a gente ler. Então, na Clarice faz isso, a gente já mostrou aqui ela fazendo isso com muita frequência. Só que ele faz e conta para a gente no final, coloca como se fossem notas do autor. E essas notas do autor são muito boas, porque elas não são notas do autor como acontece nas notas de editor, nas notas de rodapé. Também as notas de rodapé dele também não acontecem da maneira como acontece naturalmente nas notas de rodapé e notas do autor ou do editor. Ela é um estilo à parte de fazer notas, citações e referências, né? Porque ele vai colocar aqui, ele coloca coisa, daí fala, isso aqui tem a ver com Bocage, mas eu acho que não tem muito a ver, não. Mas eu coloquei assim mesmo, entendeu? Então é maravilhoso essa maneira como ele vai debater as notas do autor, sabe? E eu só não fiquei feliz por isso, porque eu me senti tão especial por ter descoberto os easter eggs dele, e ele vai lá no final e conta que é easter egg e onde estão. Então eu fiquei chateado, falei, não gostei. Eu falei, não. E eu gostei dessa bibliografia que ele coloca também no final. Achei maravilhoso que todas elas são fantasias também, né? Só que ele vai e conta também lá nas referências. A última referência que ele faz é contar que as bibliografias são falsas, né? Ele vai e coloca lá, na página 235, bibliografias. Com exceção mais ou menos óbvias, na sua maioria, as obras constantes da bibliografia sobre Viramundo, em homenagem a vários escritores mineiros, não passa de um desejo do autor de que elas realmente existissem. Falei, poxa, não precisava ter contado, né? Deixasse que o leitor... Mas talvez faltasse naquela época em que ele escreveu, e a gente tem que lembrar que o livro foi escrito em 46, ele já havia escrito 200 e poucas páginas desse livro. E daí ele pega, 30 anos depois, e escreve em 18 dias, ele faz o que temos em mãos. E então ele vai dar obviamente, em 76, quando ele escreve, nesses 18 dias, 79, né? E ele pega esses rascunhos e escreve, diz que ainda estava escrito assim, cuidado na capa, né? Cuidado, que ele não lesse essas anotações, esses rascunhos, porque ele poderia se transformar em um livro, e isso não poderia acontecer. Então ele tinha dúvidas quanto
tanto ao sucesso editorial, quanto se esse livro deveria vir a se tornar um livro, porque isso poderia não ser entendido, né? Como eu já encontrei pessoas que acham que esse livro, dado ele ser muito quixotesco, né? Ele está muito, ele fazer um personagem que, que lembra muito Don Quixote, né? Que lembra muitas aventuras descritas por Cervantes na Europa, especialmente na Espanha, né? Ele faz isso em Minas Gerais, ele cria um Don Quixote mineiro, né? Então, como fica muito evidente essa fonte, ele talvez devesse não ter colocado. Mas eu acho que não, eu acho maravilhoso que tenha chegado às nossas mãos, porque ele traz uma série de coisas muito nossa, muito peculiar, muito brasileira, muito mineira aqui. E eu digo muito brasileira não por não me sentir parte disso, não. É porque eu estava vendo uns podcasts esse domingo e eu estava procurando alguma coisa sobre o grande mentecapto e caí num podcast. E a pessoa no podcast falava como se desconhecesse Fernando Sabina e como se desconhecesse o livro Grande Mentecapto. Como se tivesse pegado para ler sem nenhuma sem nenhum conhecimento prévio. E daí ele falava como se estivesse tratando de um autor nordestino, porque ele encontrava no texto muito do que ele viveu quando criança, dos loucos que cada cidade tem, da maneira como essa cidade convive com estes alienados, né? E ele falando disso, ele se via no seu lugar. E daí eu achar que fala muito do nós, como brasileiros, e para quem é de Minas, vai falar mais ainda, porque tem muita peculiaridade mineira, né? Uma outra coisa que foi dita pela Ana, e que eu gostaria de trazer aqui, quanto a esse mostrar Minas, né? A Thelma também falou disso, de que ele cria uma oportunidade com essa história de mostrar Minas Gerais, né? De andar por Minas Gerais, de exibir Minas Gerais e seus artistas, né? Então ele vai falar de muitos artistas e esse bloco final aqui vai tratar esse bloco de referências, vai esclarecer isso, mostrar esses vários pontos na história em que, por exemplo, ele fala Minas tem muitos Alfonsos, né? E daí ele começa a falar de vários Afonsos, e cada cidade que tem, ele está mostrando um poeta que chama Afonso, e esse bloco vai mostrar isso. Muitos autores, que algumas coisas que ele faz referência na história, e que ele não dá nome, que fica como se fosse um easter egg, e, na verdade, ele está falando de algum Afonso, de algum artista mineiro, que ele está plantando ali uma curiosidade de uma passagem de um livro, ou então é uma oportunidade de você passear tanto pelo estado de Minas, quanto pela literatura mineira. E não só da literatura, porque ele vai exibir os profetas de Aleijadinho, lá em Congonhas, e a hora que ele faz isso, ele não está falando de um escritor, ele está falando de um escultor, né? Então ele faz isso de diversas maneiras. Uma outra questão, pode falar, Ana. Não, isso a questão de mostrar Minas é tão verdade que olha a minha ignorância, entre aspas, a ignorância, acho que é já a terceira idade. Eu não conheço Congonhas, essa parte eu não conheço. Eu conheço Belo Horizonte, ali Tiradentes. Porque Congonhas vai estar perto ali de Tiradentes e Ouro Preto, né? Mas eu nunca fui.
E na minha cabeça, lá na igreja, estavam os profetas, eu sempre soube que estavam os profetas, os 12 profetas. Mas na minha cabeça, eram os apóstolos. Aí hoje quando ele... Quando você vê ele chamando Abacuque, Malaquias, né? Você fala os profetas lá, mas você não vê os nomes, né? Assim, quando você vê a obra, o cartão, a figura. Aí hoje, quando ele chega lá, que ele está muito solitário, ele chega lá e começa a falar, né, que ele estava sendo esquecido e vai citando os nomes de cada um. Eu falei, ué, mas cadê os demais? Olha só como é legal, né? O livro, né? Ele mostra realmente Minas. De fato, assim, eu creio que você, ao passar por Congonhas, ao passar por Tiradentes, você vai ter outra visão depois disso aqui. Né? Com certeza. Aí, assim, uma coisa que é muito interessante também, que ele interage com a gente, é que tem hora que ele, por exemplo, lá na hora que ele expulsou o Dionísio do livro, eu achei o máximo, não sei se vocês lembram. Está na página 141. Uhum. O Dionísio é aquele universitário que escreveu, os amigos escreveram a carta, né, e que ele foi um amigo, entre aspas, na verdade foi bem traíra mesmo. Aí ele guardou essas cartas, né, ele foi destruir essas cartas lá no final, já quase do livro. Aí ele começa a falar, o Dionísio já se tornou tenente. Aí ele falou, mas eu vou expulsar ele do livro, porque ele não merece estar aqui, né? Aí ele falou, como não sei, isso aí você sabe, se eu não sei, como um tal autor lá expulsou não sei o quê, então eu também posso expulsar. Dionísio não aparece mais aqui. Olha, muito legal isso, não é? Muito show, e essa questão do Dionísio é bem curioso, para quem assistiu o filme e não leu o livro, a história parece diferente, porque lá ele desce num parapente, não é um parapente, e pousa em cima da montanha lá e conta onde ele vê o Viramundo e conta para o Viramundo que o Geraldo vai apresentar para ele as cartas e tal, dele conta para ele que as cartas não são de verdade, né? Só que no livro não é assim que acontece. No livro acontece lá eu não lembro qual cidade, mas é quando ele encontra ele como tenente. E é um encontro totalmente diferente. Eles estão, se não me engano, num bar, inclusive. E quando o Fernando Sabino expulsa ele do livro. É São João del Rei. São João del Rei, isso, exatamente. Quando expulsa ele do livro. Mas é curioso, Ana, porque ele expulsa, mas ele depois ainda dá os créditos. Fala, olha, eu expulsei, mas eu tenho que reconhecer que a minha maior fonte de pesquisa foi o Dionísio, porque foram horas de conversa com o Dionísio, conversei muito sobre ele com o Dionísio. Então, o Dionísio me forneceu muito material sobre as andanças do Geraldo. E daí ele reconhece, mas ele fala, expulso porque que você fez não podia ter sido feito. Mas eu acho o seguinte, o Dionísio tinha avisado para ele já na época de estudante, né? Mas realmente, o Dionísio foi bem traíra ali naquela hora e não merecia, né? Uma outra coisa... Da forma dele, ele gostava do Viramundo, né? Sim. Porque era estudante. Ele até tentou, né? Quando ele vê o Leandro querendo escrever as cartas, ele tenta desviar o Leandro daquela empreitada, mas o Leandro achou divertido e resolve continuar com aquilo, né? Mas essa questão bíblica, Ana, que aparece ali, ele aparece não só ali, ele aparece em vários momentos. Como o Geraldo foi seminarista, e muito dessa que eu falei sobre cultura agora há pouco, falando do rugido da onça, né? Como acontece aqui também com o Geraldo. Coisas que ficou muito internalizada essa questão da fé, né? E é uma outra questão que aparece diferente também, que eu falei que aparece diferente do livro, do filme, quanto ao funeral do Pingolinha, né? Quando o Pingolinha morre, no livro, a cidade vai na casa do pai do Geraldo e fala, o Pingolinha morreu por culpa do Geraldo. O pai dele não estava nem sabendo, por isso o pai dele não apareceu no velório. Daí o pai dele vai no velório e leva o Geraldo à frente, né? E daí lá o pessoal faz aqueles comentários, como as mulheres falam, esse menino é um demônio e tal.
E no livro, no filme, ele aparece sem mais nem menos no funeral, como se ele soubesse de antemão. Não, mas tem toda... O pessoal chegou a querer ir linchar, ir na casa do seu Venâncio, não. Tentar linchar eles, porque queria fazer vingança. Daí chega lá e descobre que o pai do Geraldo não estava nem sabendo. Daí o pai do Geraldo vai para o funeral. Mas, e a partir dali começa essa questão meio depressiva na vida do... Ele começa a ficar alienado, né, do mundo. Ele começa a ficar muito pensativo, começa a ficar nesse isolamento com seus pensamentos, né? Cada vez mais tomando banho no rio sozinho, mergulhando mais vezes, e daí ele começa depois a ter as conversas com o padre, que ele começa a trabalhar na cerâmica e começa a ter as conversas com o padre e o desejo de se tornar um padre. Daí ele acaba indo para o seminário em Mariana. E isso fica muito internalizado nele, essa formação. Por mais que ele não tenha sido um aluno brilhante, fala disso, de que ele não foi um aluno brilhante, isso acaba ficando muito internalizado nele. E essa questão religiosa que a Ana colocou agora há pouco, ela acontece não só nesses momentos, como ali, quando ele está agarrado às estátuas do profeta, lamentando ali a morte do amigo cego, né? Que daí ele fica num desvario ali, por causa de ver o amigo que acreditou tanto na cura, no milagre, né? E ele ser cruelmente assim assassinado como uma coisa desprezível, né? Então, aquela hora ele aos gritos, né? Ele começa a clamar aos profetas e falar com as estátuas e falar com Deus, né? Mas está muito presente em outros momentos também, porque é aquilo que eu falo sobre a coisa estar intrínseca, né? A cultura e a parte de formação. E o livro todo acaba trazendo essa questão religiosa. Geraldo vai morrer aos 33 anos, lá no final da história, né? Ele está com 33 anos. Ele tem uma... Quando ele sai de Mariana e para depois aparecer em Ouro Preto, isso passa mais de 10 anos. E é uma distância de 15 quilômetros de Mariana a Ouro Preto. E como que levou 10 anos ele sair quase menino de Mariana para chegar um homem já em Ouro Preto, né? Então, essas coisas fica meio bíblico, né? Quando Moisés sai com seu povo e que fica 40 anos caminhando, também pequeno. Se for ver hoje no mapa ali daquela região, você vai ver que é um trecho muito pequeno para ter passado 40 anos de caminhada. Aqui, ele acontece da mesma maneira. E não só isso. Uma outra coisa que acontece, assim, que é meio bíblica, que ele se entrega pelos outros, é, por exemplo, na hora que ele é torturado. E, pelo jeito, ele é torturado... Pelo jeito, não. Ele é torturado pelo irmão dele, que não o reconhece, né? O irmão dele acaba ali fazendo aquela tortura. E ele fica em silêncio. E ele não grita, ele não lamenta, ele não geme, que é para não denunciar a presença do sargento, do capitão Batatinha e do Barbeca, os amigos que estavam fazendo a jornada com ele até a corte. Para que os seus torturadores não percebam a presença dos dois, ele se sujeita às torturas em silêncio, porque se ele gritasse, os dois viriam em socorro dele e daí seriam 3 vitimados. Mas então ele faleceu com 33 anos, 33. na sua conta, e também com... Numa estaca no... Exatamente. Não é tipo Cristo, né? Tipo Cristo recebe lá a lança, né? Na costela, ele também recebe aquela estaca na costela. Então, tem muitas referências aqui. E então ele se entrega, como a Ana colocou ali no começo da fala dela, de se entregar pelos outros, né? Ele faz esse gesto agora, e ele não faz isso só agora.
ele faz isso em 2 outros momentos de forma bastante saliente, que uma é quando ele se coloca diante da multidão para defender a Petrolina. A hora que ele se coloca ali, que ele recebe a pedrada, né? Ele, a única pessoa na cidade que vai em defesa daquela mulher é ele. Então, ele se entrega pelos outros. O mesmo vai acontecer de novo com a Marialva, quando o Montalvão vai lá para poder pegar a Marialva, tirar ela dali, porque ele era um rufião, né? Ele explorava ela sexualmente, né? Quando ele faz isso, é ele que vai lá, os socos, sobe nas costas do Montalvão e esbofeteia o Montalvão. Então, sem nenhuma preocupação se aquele homem era muito violento, se aquele homem matava, toda a cidade tinha. Quantas pessoas avisaram para ele na hora que ele estava sentado com a Marialva de que era para ele ir embora porque o Montalvão estava na cidade, o Montalvão estava vindo. Ele não se preocupou, ele ficou em defesa da Marialva e brigou pela Marialva, né, pela segurança da Marialva. E isso sem nenhuma conotação sexual, sem nenhuma conotação, sem nenhuma possessão, não faz isso pela posse daquela mulher, por ela. Não, ele faz isso por entrega mesmo ao outro, né? Então, eu vejo nisso muito dessa questão bíblica e dessa referência, principalmente com Cristo, né? Não que eu estou dizendo que ele é Cristo, porque daí eu colocaria Cristo nessa galeria dos loucos, e não é isso que eu estou fazendo. Eu só coloco... Pode falar, Ana. Ele abre o livro, né, com a frase, ó, todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, este será o maior no reino de Deus, dos céus, né, no reino dos céus. Aí tem isso é profundo, né, gente? Isso aqui independente de denominação religiosa, isso aqui é profundo, né? É profundo. Aí tem uma parte lá do livro que ele fala assim, sem defeito do nosso herói. O caráter sem defeito do nosso herói. Aí, quando você analisa isso, assim, sem marquei página, nada, ele não fumava, ele não bebia, ele conversava com os animais, tipo São Francisco de Assis, né? Ele respeitava as mulheres, ele respeitava as pessoas mais simples. Teve o caso lá da cadeia que foi na cadeia que pediu um cigarro para ele falou que não fumava, mas ele foi lá no bar, não sei aonde, pegou um cigarro, levou pro cara. Quem faz isso, né? Ele ficou junto lá na cela um tempão, ouvindo a história dele. Então, assim, era uma pessoa simples de coração, como Jesus ensinou, né? Simples de coração, simples e puro de coração, né? Pode ser um ateu que lê isso aqui, ele vai entender né? Que é uma pessoa muito linda, assim, né? Linda. Uma pureza, né, Ana? Uma pureza maravilhosa. Ele realmente era puro. Mesmo na paixão dele por uma mulher, ele foi puro, né? Ele, ao amar, ele amou com pureza. Olha a inocência, a ingenuidade do amor dele, né? De acreditar naquilo tudo. E não só não só a questão religiosa está presente no livro. Eu acho que vai para além disso ainda, da questão religiosa, eu acho que tem questões da teologia filosófica cristã no livro. Porque se fala religioso, só dá licença, acho que religioso é um termo assim, mal colocado, né? Porque se você fala religioso, você está simplificando. Né? Sim. Você está simplificando. Você coloca numa caixinha. A grandeza disso tudo, né? É isso mesmo. Exato. Então, ali a questão da fé, a questão da religiosidade, né? E não da questão da crença, de acreditar em Deus e tudo.
Mas aí eu falo dessa questão filosófica, porque eu vejo coisa do existencialismo cristão de Kierkegaard, né, na história dele. O que seria isso? O existencialismo cristão é uma corrente filosófica que enfatiza a fé individual e que a liberdade do exercício dessa fé em relação ao ser criador e que isso, mesmo que isso envolva, porque eu gosto muito de filosofia, mas eu conheço pouco. Mas o existencialismo cristão ele é muito baseado na razão, né? E aqui nós estamos falando de um louco, daí não parece aplicável dizer que um texto sobre um louco tem de existencialismo cristão, porque ele estaria envolvido na questão da razão. Mas eu acho que é aí que o Fernando Sabino é genial, porque ele vai trazer isso, porque o existencialismo cristão ele tem muito do paradoxo que desafia a fé e a razão, porque eles não poderiam estar na mesma frase ou no mesmo pensamento, ser existencialista e ser cristão, porque o existencialismo está ligado à matéria, está ligado ao existir materialmente, existir fisicamente, enquanto que a fé ela é transcendente, ela é uma coisa mais espiritual. Então, uma coisa que seja existencialista e que seja cristão poderiam ser um paradoxo, né? Mas Kierkegaard ele constrói toda uma filosofia explicando a possibilidade disso, porque o existencialismo quando eu vou falar disso, sempre foge a minha. Já aconteceu aqui outras vezes, quando eu vou falar desse filósofo. Da última vez, inclusive, a Thelma me ajudou, Thelma. Você lembrou? Não é verdade. É do Sartre. Quando o Sartre vai falar de existencialismo, o existencialismo de Sartre é ateu. E Kierkegaard não, ele fala do existencialismo cristão. E isso não é incompatível para Kierkegaard. E aqui, nesse personagem, ele vai aparecer, inclusive, lá na página 160 da Record, na página 160, isso vai ficar bem explícito quando ele diz assim: olha como ele faz uma reflexão existencialista. Embora a perda do amor fosse crucial para sua alma, ele era, senão, a exteriorização de algo mais grave que sentia passar-se no fundo de si mesmo, e que ele próprio jamais saberia formular em palavras. Havia simplesmente perdido a fé. Fé em quê? Não sabia. Em verdade, não sabia nem se ele próprio existia realmente ou se não passava da criação alucinada de alguém mais louco ainda, a divertir-se com sua loucura até que ela o levasse dessa para melhor. Daí em seguida ele fala: deixamos de perquirições metafísicas antes que elas complementem de vez o meu relato. Quem não tem vergonha, toma chá de congonha, diz o mineiro. Então, esse texto, ele deixa bem claro que ele bebeu aqui no existencialismo cristão ao fazer essas reflexões. E ao fazer essa análise sobre o fato de um louco talvez ter criado ele, né? E isso eu li com bastante perplexidade esse texto, porque eu tive uma experiência muito recente
com meu sobrinho, que é um afilhado meu, e ele tem uns 7 ou 8 anos, ele é bem criança, e eu estava conversando com ele, e eu falava, e ele começou a fazer umas digressões assim, sobre o mundo acabar. Daí ele falou bem assim, o mundo já acabou uma vez quando tinha os dinossauros. Daí ele falou assim, eu fico pensando, se acabasse agora, eu queria que sobrevivessem os cachorros. Eu acho que seria muito legal o mundo ser dominado por cachorros. Eu achei bonita a reflexão dele, mas daí ele não parou nisso. Ele fez uma reflexão tipo essa aqui do Geraldo. Ele pegou e virou para mim e falou bem assim, às vezes o mundo já foi destruído 2 ou 3 vezes com os dinossauros, foi destruído. Daí ele pegou e citou uma outra destruição e pegou e falou para mim assim, e eu fico pensando, eu acho que Deus joga RPG com a gente. E eu falei, o que esse menino falou? E o que ele falou? Daí, agora, essa semana que eu fui ler o livro, fui terminar de ler o livro agora, nesse final de semana, a reflexão do Geraldo aqui, totalmente a ver com aquela reflexão que o Ulisses fez para mim, sobre Deus jogar RPG. Ele falou, eu acho que nós somos só personagens de RPG na mão de Deus. Eu falei, gente, uma criança de 8 anos fazendo uma reflexão assim. Eu falei, eu sou muito idiota, eu sou muito burrinho. Mas eu fiquei maravilhado com a reflexão dele. E depois eu vou encontrar essa reflexão do Geraldo, porque o Geraldo vai falar a mesma coisa. O que para o meu sobrinho, para o meu afilhado Ulisses é RPG, para o Geraldo aqui é uma loucura divina. Estas criações, como ele. Né? Por que Deus criaria ele? Deus também seria um louco brincando de criador. Né? Eu achei o encontro dessas duas reflexões maravilhoso. Pode dizer, Ana. Todo mundo tem o direito de viajar, né? Aqui nessa sala. Maravilha, essa sala é para isso. Então, eu pensei o seguinte: para mim, ele não é louco, tá? Ele não tem problemas mentais. Ele é um ser diferente, um ser mais puro que nós, né? Que quando a pureza, a ingenuidade parece que fica mais próxima também, né? E que talvez, Fernando Sabino tenha colocado isso como uma metáfora, alguma coisa assim, esse título, tá? Isso é meu, né, gente? Estou aqui viajando. E daí, quando eu até notei isso aqui, ó, o que ele traz para a gente, o que ele queria aqui. Assim, todos nós temos grande sonho de viajar, conhecer o mundo. É difícil a pessoa que você conhece que não queira viajar, né? Tocar um instrumento. Ele também queria tocar um instrumento. A gente também queria tocar um instrumento, né? E nas batalhas lá, nós queremos vencer as batalhas da vida. Ter um amor. Todo mundo quer ter um amor. E viver em harmonia com os animais e a natureza. Era isso. Isso aqui, mais ou menos, é um resumo do que ele passa em todas essas viagens dele. Então, assim, para mim, ele não era louco. E como a gente vê, uma vez eu vi um ditado de Facebook que estava escrito assim, era até o Dia das Mulheres, tinha umas mulheres em cima da mesa, né, gritando, aí estava escrito assim, se não houvessem os loucos, entre aspas, o mundo continuaria igual. Então é mais ou menos isso que eu penso. Porque esse rótulo, né, de louco, os loucos é que enxergam algo além daquilo que está diante dos nossos olhos, né? Então, tem muita... como lá no Alienista, que a gente vai ver, é um livro que a gente vai ler o mês que vem, né? Vai ler o ano que vem. E como aqui também, por exemplo, quando a gente vê o Herman indo preso, né? Você vê, qualquer pessoa poderia acabar ali dentro. O diretor, você fica sem saber se aquele diretor, se ele é um louco ou se ele é diretor realmente, ou se ele é um que escolheu ter como personagem ser diretor, né, como figura, ser diretor daquela instituição. Daí, eu acho que
tanto a entrada do Herman, a entrada do diretor. Ali passou mais de um diretor, todos eles se misturando aos internos. Então, eu fico pensando, se eu concordo contigo, qual que é a medida da loucura e da sanidade, né? Porque esse rapaz, ele é considerado um louco, mas ele não é um cara das... Por que ele é louco? Porque ele não está dentro dos parâmetros sociais. Ele não precisa de um trabalho para viver. Você vê, ele não precisa nem de sobras de comida, de acúmulo de comida. Porque na hora que é oferecido para ele um pouco mais de comida, ele fala bem assim, eu não preciso, eu já comi anteontem. Fiz uma janta muito farta anteontem. Ou seja, ele não precisa de acessos para nada. Em tudo ele é contido na existência dele, simplesmente. Pode falar, Thelma. Então, em questão de sociedade, eu vi ali que a questão de uma limpeza social, né? Eles fizeram o quê com a pessoa de rua, os pobres, né? Vamos jogar lá no bairro, lá que tem o nome, né? E o nome tem duplo sentido. O nome do bairro. Feliz alguma coisa. Tipo assim, fique lá, livre deles, uma coisa assim, né? Cidade feliz. Não, tem a ver com livre, né? Estamos livrando deles, na verdade, né? Que estão Isso. E daí o prostíbulo, né? Estava incomodando ou não, mas passou a mulher e falou assim: olha, me confundiram com uma delas, então vamos expulsar lá para a periferia os prostíbulos. E os loucos, né? Tranca lá e deixa, né? Vamos deixar a cidade bonitinha. Quando o Viramundo começa a fazer aquela revolução no final, ele chama todo mundo, os presos são soltos, porque eles destituíram o cargo de todo mundo, né? E abriu as portas dessa vila, dos livres lá, dos mendigos. E se juntaram todo mundo ali. Então, os loucos, as mulheres, né, as putas, ele falava, e o pessoal pobre lá. Ele falava, quem tá ali quem são eles, essa multidão, né? O pai da moça lá perguntou, governador. Aí o que foi lá ver falou assim, são os loucos, né? E as prostitutas, ele falou, e um pessoal bem feio, as crianças renhentas, a mulher com cara feia, vamos botar assim, tipo, são pessoas que precisam de emprego, que precisam de um estudo melhor, um monte de coisa, né? Então, é fácil você chegar num lugar e pegar, assim, com as pessoas que estão precisando de ajuda, de né, oportunidade melhor, ou as mulheres, né? A minha mãe falava bem assim, nunca maltrate ou faça cara feia para uma prostituta. Se você sabe que a mulher faz programa, ela está recebendo homens que estão lá na fazenda trabalhando, né, fica lá 3 meses e vem, com muito desejo, e elas trabalham nisso. Então, eles vão me pagar e eu vou satisfazer eles. Porque ela se imaginou, se não tivesse prostituta na vida, quantas violências não teria na rua? Estupros, né? Ela falou assim, então, essa prostituta existe e precisa delas. Elas optaram para trabalhar assim, por algum motivo, mas elas ganham para fazer aquilo, né? Então, e não estou te fazendo nada para você. Não tá mexendo com a minha vida, né? No caso, assim, para eu me deixar no direito de passar na frente dela, tira a cara, porque ela tem essa vida diferente da minha, né? E principalmente os pobres. Aí eu vi nesse livro que o governador, né, e a sociedade, a política era assim, vamos esconder, vamos trancar, vamos botar lá pro lado, né? Vamos ficar tudo bonitinho. Gente, nós estamos com pouco tempo agora, falei que a gente ia falar por 1 hora, já falamos por 1h25 já. Então, você ainda quer, alguém queira falar ainda, que daí só temos que ser um pouco breve para a gente poder dar tempo de falar do nossas outras 2 questões. Podemos passar para outras? Uhum. Então, eu vou exibir aqui, e daí vocês dirão se tem alguma sugestão de alteração disso aqui. Veja, eu fiz um calendário para distribuir para depois, né? E aqui eu coloquei os livros dos meses
de 2026. Esse ano é um ano que nós vamos ter livros com muito pouco volume, tá? Os volumes são de poucas páginas. Vamos ter uns 4 livros aqui com menos de 100 páginas. É bem interessante como essa escolha foi. Quer ver? Ó, o Alienista tem 96 páginas. Água Viva tem 96 páginas. Noites Brancas tem 96 páginas. Já foi 3, né? E Vamos Comprar um Poeta tem 96 páginas. Só aí já deu 4 livros com menos de 100 páginas. Daí depois nós vamos ter outros com poucas páginas também. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei, vocês vão ver que está disponibilizado aí na tela, eu coloquei O Alienista primeiro, que é um livro curto, né? Para a gente, ali voltando das festividades aí, a gente não ter problema voltando das férias e tudo, não ter problema para ler. Né? A gente consegue ler O Alienista em fevereiro. Seria no dia 3 de fevereiro, porque depois o carnaval vai ser só no dia 17. Então, esse do dia 17, a gente vai ter que a reunião que nós teríamos no dia 17 de fevereiro, que é a terceira terça, a gente vai ter no dia 19, na quinta-feira, que é o primeiro dia útil, certo? Como diz lá no nosso regulamento, no projeto lá da escola. Então tá, eu coloquei um bem curto no primeiro mês, que é o Alienista, e coloquei um bem curto no último mês, que Vamos Comprar um Poeta. Vamos Comprar um Poeta deixa eu ver quantos... Vamos Comprar um Poeta. 96 páginas também. Então começa com um de 87 páginas e termina com um de 96. Daí depois eu fui colocando aqui, como nós vamos ter a nossa primeira leitura de Guimarães Rosa, e iniciar Guimarães é difícil, então eu coloquei um curto também em março. Por quê? Porque no dia 17 de fevereiro, no caso, dia 19 de fevereiro, nós estaremos aqui, ó, dia 19 de fevereiro, nós estaremos lendo o nosso primeiro quinhão aqui do Grande Sertão Veredas. Então eu coloquei também em março um livro curto, que é um livro de 96 páginas também, que é o Se Deus Me Chamar Eu Não Vou. É um livro também curto, deixa eu ver, Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, é um livro de 120 páginas. Coloquei um livro curto ali também, que é para a gente não ter problema para ler tanto as 50 páginas que vai ficar destinada lá para o Guimarães, e como ler Se Deus Me Chamar, certo? Daí, lá em abril, é que a gente vai começar a ter um livro mais calhamaço, que é esse Violeta. O Violeta tem 280 páginas, né? É 320, eu acho. Deixa eu ver aqui. Violeta tem... É 280 ou é 320? Eu não lembro. Isabel Allende... Ele tem 320 páginas. Então, aí que é o livro mais extenso que nós vamos ler em 2026, é este 320. Os outros todos são livros curtos. Esses, ó, Noite Branca é 96, A Morte de Ivan Illich é 96, o Clarice 96, esse aqui de Gente Pobre é 200 e pouco, quase 300, mas também não chega a 300 páginas. E foi essa divisão que eu fiz. Então, eu coloquei um livro que trata um pouco mais sobre trabalho, que é Leite Derramado. Ele não é muito sobre trabalho, é mais sobre classe social. Aqui em maio, né?
coloquei a Conceição Evaristo aqui em novembro, que é sobre o mês da consciência negra. Não separei um sobre mulheres aqui para março, né? Março seria um sobre mulheres, né? Fui mais pelo tamanho por causa do livro, da gente começar a leitura do Guimarães Rosa, tá? Mas caso vocês queiram sugerir alguma mudança aqui, não tem problema, a gente pode mudar, tá? Não sei se algum aqui também tem um tema mais feminino, totalmente feminino, não sei. Desses temas aqui. Alguma sugestão de alteração? Não, a Água Viva, da Clarice Lispector, fala de alguma coisa, assim, porque ela sempre fala, vai tanto pro feminino, né? Ela sempre Não leva sei do que é esse feminino. livro. Uhum. E geralmente, se ela só teve um personagem masculino, e a gente já leu, né? Que foi do primeiro ano. Que é A Hora da Estrela, personagem... Não, aquele era da Não. Macabeia. Macabeia. Foi o desse ano. Que não, o personagem feminino também. Da Macabeia, o narrador é masculino, né? Ah, sim. O narrador é masculino. Mas é só aquele que é masculino. Os outros todos vão ser femininos. Serão femininos, né? Água Viva também. Mas eu não conheço o enredo de Água Viva, não sei dizer. Então, mas podemos ver aqui, de repente a gente joga ele mais. Só que é um livro mais denso, Clarice, né? Aqui no IA está escrito assim: Água Viva, de Clarice Lispector, é um monólogo em prosa, sem trama convencional, onde uma pintora solitária reflete sobre a existência, a arte e a criação em um fluxo de consciência. Vamos jogar ele para maio? Sim. Vai vir depois de Violeta. Então, a gente joga o Leite Derramado. Não, para maio não, para março, né? Para março, porque daí em março a gente teria... Dia Internacional do Mulher. Você me dá licença para eu sair? Você está concordando com a mudança aqui? Estou concordando. Eu não discordo de nada. Fique à vontade. Eu tenho uma pessoa Ana, que vai sair, tá? Obrigado pela participação, tá? Eu que agradeço. Um abraço. Muito bom a nossa prosa. Tchau. Tchau. Então eu vou jogar ele aqui para março. E jogo o de março para setembro. Porque o de setembro não está aqui para... Daí a gente tem um livro com tema feminino, né? Pelo menos para março, né? Para março. Tá? Ótimo. Então tá ok. E agora aqui, quanto ao Grande Sertão, o Grande Sertão não é dividido em capítulos. Eu estava num bate-papo com a ChatGPT, e o ChatGPT ele me deu uma sequência ele chamou de uma separação por... Como é que ele falou? Ele falou que ele separou, ele fez uma divisão... Ele dividiu as páginas, né, não? Ele fez a divisão das páginas ali, tudo com 55 páginas, igualitário. Só que ele fez para mim uma seleção de temas para cada... Nesse calhamaço ali de 55 páginas, o que haveria dentro deles. Então ele coloca para mim, o primeiro, ele seria a introdução, quer ver? Ele coloca assim, eu vou colocar aqui só para você ter uma ideia. O primeiro seria uma introdução, o segundo seria... E daí ele vai listando o que a gente encontra em cada desses encontros, qual seria a temática do livro em cada encontro desse. Como seriam os encontros? Não é só leitura não, né? Não é leitura não. A gente vai ter que chegar já lendo, já lido. Já lido. Nós vamos chegar para debater o que foi lido. Uhum. Então,
veja só, o que o chat selecionou. Falou, ó, da 1 a 55, você vai ver uma introdução do Riobaldo, o cenário sertanejo, o começo das conversas com o interlocutor. Da 56 a 110, vai ser ainda sobre a introdução do Riobaldo no cenário sertanejo. Ai, ficou igual. Não, ele vai. Aqui seria a infância. Do 56 aqui seria a infância. Primeiras memórias, infância. Então ele fez uma separação temática. Do encontro 3 seria o contato com Joca Ramiro e os jagunços. No 4, a travessia seria as travessias, as figuras marcantes e o enriquecimento da mitologia sertaneja. Então ele fez ele classificou os temas dos encontros. Resumiu Ó, ali. Uhum. No encontro 5 seria o núcleo central dos conflitos e a ascensão do Riobaldo dentro da jagunçagem. No encontro 6, a troca de poder aqui, que ele chamou de reviravolta, e o aprofundamento das relações com a Diadorim, que é a parte que mais nos atrai na história, né? No encontro 7, que seria o clímax, que é a parte dos conflitos, e a parte religiosa também, mais espiritual, né? E o encontro 8, que é o desfecho. Então, ele classificou dessa maneira. Só que ele me avisou que depende muito da versão, porque essa classificação que eu coloquei aqui é a classificação com base no livro editado pela Companhia das Letras, certo? E se você pegar, por exemplo, qualquer outra aí, vai dar mais de 500 páginas. E nesse aqui, ele deu 436 páginas. E mesmo assim, a primeira página da história em si vai começar na página, acho que 16, porque tem toda uma apresentação antes. Então, é um livro que ficou bem... A apresentação dele aqui, ele ficou bem condensado, assim, esse da Companhia das Letras. Esse aqui é da Companhia das Letras, 436 páginas. Então, eu não sei se essa apresentação que eu estou fazendo aqui, essa classificação de assuntos, vai acontecer certamente não vai acontecer em relação a outras editoras. Mas então, vai ficar mais ou menos parecido. Exatamente. Porque a pessoa não vai ler até aquela página e parar. Ele vai estar mais ou menos ali, ou um pouquinho mais adiante, mas vai estar naquele... Exatamente, isso vai acontecer. Uhum. Mas nós vamos ler ali em torno de 55 páginas, de 55 a 67, porque daí eu peguei outras edições com quase 600 páginas, tinha um com 598. E daí deu em torno de 67 páginas. Mas por quê? Porque está com 600 páginas, mas você vai ter muita página que é análise crítica, que é apresentação, que é dados históricos. Então tem muita coisa. Difícil você pegar um que não vai ter dados históricos, dicionários e apresentação. Não tem um que não tenha, quase todos têm. Então, eu vou deixar esse calendário aqui e vou apresentar ele assim para as pessoas amanhã. Uhum. Tá? Então, esse seria mais ou menos o nosso roteiro para 2026. Nós já estamos com 1h40. Então, esses seriam os assuntos de hoje. E muito bom falar desses livros, muito bom falar dessa nossa expectativa para o ano que vem. Uhum. Daí, o ano que vem, apresento. Vamos ter esse privilégio de falar de todos esses livros e, além disso, falar de Grande Sertão Veredas. Isso. Eu tenho ele já. Obrigado. Por nada. Uma boa noite. Boa noite. Bom demais. Até a próxima. Tchau. Tchau. Até o próximo.